Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Aquele que pode, por gentileza, se pôr de pé. Aquele que pode. O texto conhecido, porém eu acho que se faz necessário nós fazermos algumas aplicabilidades dessa palavra aqui em nossa vida. Principalmente pelo que o André ministrou sobre as bem-aventuranças, que na verdade é a constituição celestial de Deus para o seu povo, para os seus discípulos. E discípulo de fato é aquele que segue. E aqui esse texto aqui nos ensina algumas coisas preciosas. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim o Santo Livro. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo até aqui. Tenha vontade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. No tempo do mestre, havia 3 festas importantíssimas que todo judeu devia praticar: a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então eles deveriam ir a Jerusalém participar dessa festividade, cumprindo o rito mosaico, cumprindo a ordenança mosaica de ir adorar o Senhor. A Páscoa pela libertação, Pentecostes pela colheita, Tabernáculo por causa da presença do Senhor. E em especial a presença do Senhor deve ser o anelo da nossa alma. O anelo. Por quê? Porque o Senhor é o bálsamo de Gileade para nossas vidas. Sem o Senhor nós estamos enfermos. O profeta fala: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E o profeta Isaías, há mais de 700 anos antes do Messias, ele profetiza, Jefferson, a festa dos tabernáculos no meio do povo. O que o apóstolo João ratifica. Que ele diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo, a palavra, o logos, se fez carne e tabernaculou entre nós, ó glória. E ele fala: e vimos a sua glória. Ele está lembrando da glória do deserto, do Egito, que Deus com mão forte, com mão de poder, manifestou o seu poder. E agora ele está falando toda aquela glória, toda aquela manifestação, todo aquele poderio, tudo aquilo que nós vemos lá, realizado pelo Logos, pela palavra. Essa palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. E agora com os nossos olhos nós estamos contemplando essa glória no meio de nós. E o nosso Deus é um Deus que ama a festa. Após a prisão do seu primo, e o reino perde um profeta, e a família de Jesus perde um parente, Jesus inicia seu ministério pregando o evangelho de arrependimento. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, 15 diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. O verbo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele começa o seu ministério. Aonde ele inicia, aonde ele começa a realizar o seu primeiro milagre,
num casamento, em Cafarnaum. E ele realiza já um bálsamo, uma cura na família. Por quê? Porque a queda se deu na família. Então a restauração de Deus precisa iniciar na família. Sem família não tem igreja, sem família não tem sociedade, sem família não há reino de Deus. Então ele precisa restaurar aquilo que o pecado derrubou. Eu costumo dizer, a cruz tem o poder de levantar tudo aquilo que o pecado derrubou. E Cristo ele vem para isso. Mas só o que me impacta no relacionamento de Cristo conosco, por exemplo, no capítulo número 2, ele realiza o milagre da água em vinho. No capítulo número 3, ele vai restaurar o seu próprio povo. Porque João diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto receberem, é lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nicodemos ouve os milagres de Jesus, que foi realizado em Cafarnaum. Ele vai ter um secreto, porque a religião muitas vezes nos afasta de Cristo, nos distancia de Cristo. Mas, meus irmãos, é inegável, é impossível ver os milagres, prodígio, a manifestação e falar, não é possível ser realizado isso se não for da parte de Deus. E Nicodemos percebeu isso, e ele foi ter um homem conhecido, renomado, foi ter com o mestre. Mas o mesmo mestre que tem um encontro com alguém conhecido, renomado, é aquele que no capítulo número 4 vai ter um encontro com uma mulher desconhecida, desprestigiada, uma mulher que era indigna da sociedade, e ele vai lá ter comunhão, relação com ela. E agora no capítulo número 5, ele sobe como um judeu a Jerusalém, perto da porta das ovelhas, onde ninguém queria passar, onde ninguém queria entrar. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com festa, Jesus está preocupado com os doentes, amado. Jesus vai atrás das suas ovelhas perdidas. Todo mundo, todo israelita, indo à porta formosa, passando ali no portão principal, adorando, jubilando e ignorando as ovelhas feridas, desgarradas, abandonadas. Mas o Galileu, o homem de Nazaré, que curou o filho de oficial romano, simplesmente manifestando uma palavra, é o mesmo que vai o impossibilitado, o abandonado, o esquecido. Ele curou o homem simplesmente com uma palavra, mas agora ele vai nesse homem e toca nele e fala, queres ficar são, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é isso. É se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. O momento ali, a despeito da festa, não era o momento da festa, era o momento de chorar. Por quê? Porque tinha festa, mas no ambiente de festa tinha cego, coxo, mancos, paralíticos. Então, uma distorção da realidade bíblica. As pessoas não entendem o ambiente em que estão inseridos. E só um Deus que é onisciente para codificar os sentimentos das pessoas. Por quê, meus irmãos? Tem muita gente que está no ambiente de festa e não está sorrindo, não está com a sua melhor roupa, está abatido, enfermo, doente. E as pessoas não olham, não prestam atenção. Mas o nosso Jesus, ele sabe. O nosso Jesus, ele olha. Ele sabe da nossa condição. Ele percebe o nosso estado, moribundo, doente, caído. E ele vem ao nosso encontro. Porque nós não tínhamos condições de ir até ele. Mas ele veio até nós. Aleluia. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Havia em Jerusalém uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ele foi até lá, como todos. Mas o texto fala, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, havia uma porta lá, eram 7 portas. E João, ele é detalhista, ele faz questão de relatar essa porta, a porta das ovelhas. Uma porta que fedia, uma porta que ninguém gostava de passar, porque o pastor ele cuidava daquilo que não era dele, daquilo que não pertencia a ele, ele tinha uma responsabilidade. Mas os judeus não queriam passar por ali, ignoravam aquele ambiente. Por quê? Tinha um tanque ali, tinha enfermos ali, amado, a maioria da área da saúde. Se não tiver um ambiente limpo,
bem detectado. O ambiente onde há muito enfermo se torna um ambiente insalubre, doente, que cheira mal, por causa do negrume, do pus, das feridas. Mas o nosso Galileu, ele não tem, amados irmãos, nojo das nossas enfermidades, dos nossos pecados. Ele vem até nós, ele vai no ambiente do tanque de Betesda, que em hebreu significa o quê? Quem sabe? Tanque de Betesda significa o quê? Casa de misericórdia. Tanque de Siloé é enviado. Betesda é o tanque, é a casa de misericórdia. Mas não havia misericórdia. Porque no ambiente onde era para haver misericórdia, as pessoas estavam sorrindo. As pessoas estavam preocupadas com a sua melhor roupa, com os cânticos belos, os salmos, Edgar. Eles não estavam nem aí para os doentes, para os feridos, para os enfermos. A casa era de misericórdia, mas não havia misericórdia. A casa tinha 5 alpendres, tinha um ambiente que manifestava a graça e o favor, pelo menos deveria, mas não era isso que era manifestado lá. O ambiente era de misericórdia, mas o que havia lá era competição. Por quê? Havia uma mística de que o anjo descia e o movimento das águas, o primeiro que lançasse, era curado de qualquer enfermidade. E até os próprios doentes, os enfermos, não ligavam um para a condição do outro. Primeiro é o meu problema, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também. Então não era casa de misericórdia, era casa de competição. Infelizmente o ambiente religioso se tornou isso. As pessoas não vivem em comunidade, as pessoas não se importam em amparar, não importa em ajudar, não importa em chorar, não importa em sorrir. Vive uma individualidade no ambiente que era para ser um ambiente de misericórdia. O profeta Jeremias, ele se lamenta e fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são toda manhã. Ou seja, o fato de estar vivo já é a misericórdia de Deus. Ou seja, entenda, nem sempre encontraremos misericórdia na humanidade. Geralmente competitividade. E é isso, infelizmente, que tem sido pregado, ensinado. O texto fala: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra, para que ninguém se glorie dela. Mas olha que lindo o versículo de número 4 de Efésios 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ou seja, ainda que o mundo não tenha misericórdia, Deus tem. Ainda que o mundo seja pobre em misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia. Jesus é o nosso Davi celestial, que teve misericórdia de Mefibosete. E ouvi falar que tinha alguém da casa de Saul. Falou: alguém da casa de Saul, para que eu use de misericórdia. Tem Mefibosete, mas ele é coxo de ambos os pés. Aí ele fala: mandai-o chamar, porque eu vou colocar ele à minha mesa, e ele vai comer pão, vai beber vinho, ele vai ser desprezado. Eu trarei para o meu reino, oh glória. Ele é desprezado, esquecido, abandonado, rechaçado, mas no meu reino, quem se arrepende tem lugar à mesa. Nós não merecíamos, Sara, mas o rei nos mandou chamar. Bem verdade é que o rei poderia mandar matar Mefibosete, porque quando um rei se ascendia ao trono, toda a dinastia do rei anterior tinha que ser dizimada. E nós éramos da dinastia de Adão. Por causa do pecado de Adão, nós deveríamos morrer, Jefferson. Mas a misericórdia do Senhor, Vitor, que é a causa de nós não sermos consumidos, nos alcançou, nos atraiu, nos envolveu, nos comoveu, nos constrangeu, nos levou ao arrependimento. Aleluia. Por isso que Hebreus faz um convite: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Imagina Mefibosete, coxo, paralítico, era de descendência real. Uma queda o deformou, uma queda o deixou coxo. Nós éramos assim, nós éramos de uma descendência real. Nós éramos perfeitos.
no jardim, na plenitude, na alegria, no gozo. Mas uma queda chamada pecado nos deformou. Se escondemos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas Ele veio nos buscar, Ele veio nos resgatar, Ele veio lançar sobre nós a sua misericórdia. Aleluia, aleluia. Olha que texto lindo de Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele está falando, não foi pela sua obra, não foi pela sua justiça, não foi pelo seu mérito, seu diploma, sua beleza, sua riqueza, sua idade, não foi por nada disso, foi pelo regenerado Espírito Santo que foi derramado por nós. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o selo da redenção, amados. E aquele homem estava lá, como toda a raça humana, o tanque. E neste jazia grande multidão. Já reparou que as casas de misericórdia estão lotadas? Precisa de galpões. É ordem, grande multidão. Mas só que João revela de enfermos. E qual é a condição deles? Cegos. Eles não conseguem enxergar um palmo na sua vista. Eles têm olhos, mas não veem. Qual a condição deles? São coxos. Eles têm perna, mas não andam. Eles são paralíticos, eles estão paralisados. E o que acontece com eles, João? Eles estão ali no tanque. Eles estão ali esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Ou seja, são pessoas enfermas, doentes, esperando o movimento de homens. Anjo aqui é mensageiro. É gente que espera no pastor, espera no presbítero, espera no diácono, espera no misticismo, espera em tudo menos em Jesus, menos em Cristo. Vive nesse movimento. Tem movimento, mas não tinha mudança. Tem língua estranha, mas não tem transformação. Vem rodando, profecia, mas não tem mudança. Tem movimento, mas não tinha transformação. E o Evangelho é transformação. O Evangelho é mudança de vida. Deixa eu falar, o movimento pode até trazer multidão, mas não traz transformação. Não adianta uma igreja repleta de pessoas, mas cheia de pessoas doentes, enfermas, tem olho não vê, tem perna não anda, tem mão na palma. Escute, Deus nessa noite quer curar a igreja brasileira da sua cegueira espiritual, da sua dependência de homens, esperando o movimento do anjo, do mensageiro. Se o pastor pregar, Deus visitou. Se o pastor não pregar, a igreja está fria. Ei, você não veio adorar homens, você veio adorar o Senhor. Nós repreendemos todo o movimento, o desejo, espera de movimento em homens, porque pode trazer movimento, pode ter movimento da multidão. Coloca um outdoor, coloca aí publicidade. Faz um bom trabalho no Instagram, no Facebook, para ver se a igreja não lota. Cantores famosos. Movimento. Lotado. Mas de gente doente, enferma, sem mudança. E o reino de Deus, Edgar, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e segue-me. O reino de Deus é assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O reino de Deus. O reino de Deus é Gálatas 6,15, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem circuncisão tem alguma virtude, mas sim ser uma nova criatura. O reino de Deus é mudança, é transformação de vida, amados irmãos. Não adianta ter multidão. Multidão é gente cega, que tem perna e não anda, que espera em homens, que tem a fé em homens, que tem a fé em pessoas. Não adianta.
Não opera a mudança, a transformação. Olha o que Paulo fala em Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eles estavam ali no tanque, mas não tinha movimento, não tinha mudança, não conseguiam andar, estavam todos coxos, parados, imobilizados. Mas o homem de Nazaré foi até aquelas pessoas, como ele veio até cada um de nós que está aqui. Não fomos nós que fomos até ele, foi ele que veio até nós. Tudo que o Pai me dá, aí ele diz, esse vem a mim. O Pai tem que dar. E aquele que o Pai dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, diz Jesus, eu não lançarei fora. Eu não lançarei fora. Estava lá a multidão, cheia, telão de LED, fumaça, palco, que não é púlpito, é palco, 15, 20 metros de palco, um personagem lá, movimentando as águas. É competição, quem canta mais, quem prega mais, o melhor evangelista, o melhor pregador, as 10 mais, os 10 melhores pregadores do ano. Que é isso, gente? Casa de misericórdia, ou é competição? Então venho para cá, aí botei na rádio, às 10 mais. Às 10 mais. Aí vai lá. Quem é o 10º já está abatido. Até pouco tempo eu estava em segundo, eu estou em 10º. Tem que inventar algo novo, um movimento novo, uma música nova, voltar para as primeiras, para as paradas de sucesso. Ei, o reino de Deus é que ele cresça e que a gente diminua. Competitividade. O pastor da voz grossa, o trovão, o labareda. O que é isso, gente? A unção não está na voz, a unção está na presença. É na presença, não é na voz. Se é baixa, se é aguda, se tem a voz grossa, não é nada, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a presença. Tinha movimento, mas não tinha presença. Tinha movimento, mas não tinha mudança. Estava cheio, mas não tinha transformação. Faltava a presença. Estava ali. Aonde? No tanque? Na casa de misericórdia. O quê? Um homem. Por que não botou o nome? Porque fala da raça humana. Um homem, a criação, buscando cura, buscando se livrar da enfermidade, das doenças, dos traumas, dos medos, da deformidade. Olha lá um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Só 38 anos, Carol, era de enfermidade. Só 38 anos, Fabi, era de doença, de diagnóstico, de dores. Alguém falava para ele, essa erva aqui, acho que ajuda. Ele ia, fazer. Coloca gelo. Tudo bem. Faz fisioterapia. Vou fazer. 1 ano, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Está indo aí fazendo. Fisioterapia, medicamento, vai em um, vai em outro, curandeiro, estamaturgo, vai em tudo, vai em todos. Mas ele está lá, no tanque de misericórdia, ele esperando a graça, esperando alguém se condoer-se, esperando alguém se comover do seu negrume, do seu infortúnio. Mas ninguém se comove. 38 anos ele está ali, doente. A festa vinha judeu de tudo quanto é lugar. Mas ninguém reparou para ele. Ninguém olhava para ele. Era um dirigente social, não tinha nome. Um homem. Que homem? Um homem qualquer. Está lá. Estou andando para que eu vou parar. Não estou enfermo. Eu vou continuar. Está cego. Mas tem perna para andar. E vai. Está lá o homem. 38
38 anos se achava enfermo. Só 38 anos de doença. A Bíblia não fala quantos anos aquele homem tem. A Bíblia não fala se ele era casado ou não. Mas uma coisa é certa. Aquele homem tinha uma vida triste, depressiva, abatida. Era um homem sujo. Porque ele se envolvia com a poeira, com a lama. Ele estava ali debaixo de sol, de chuva. Vivia por migalha. Podendo comer o pão vivo que desceu do céu. Aí quando nós não temos condição de ir, ele vem até nós. E o versículo 6 diz: e Jesus, imagina, 38 anos, e Jesus. Tem uma passagem, se não me engano, de Lucas, que Jesus vai ao templo, e a Bíblia relata quantos anos Jesus tinha. 12 anos de idade. Certamente para passar por bar mitzvah. E ele está lá. E esse homem já estava lá, sabe quanto tempo? 17 anos quando Jesus vai lá. Jesus com 12 anos vai ao templo. E esse homem já estava lá 17 anos. Esperando o movimento das águas. Significa que nem sempre Jesus vai atender às nossas necessidades para aquilatar a nossa fé. Jesus é o mesmo que não mudou. Você acha que ele não poderia já realizar um milagre? Com esse homem com 17 anos lá, enfermo? Mas Jesus passou e foi. E quando ele volta lá, nessa oportunidade aqui, já tem 38 anos daquele homem ali, no mesmo lugar. Esquecido de todos, mas lembrado por Deus. Porque Deus não desampara os seus. Isaías 49:14 fala: então Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Ou seja, quando nós achamos que estamos desamparados, esquecidos, abandonados, o nosso Davi celestial vem até nós e nos cura. Como Davi mandou chamar. 2 Samuel 9,5 diz: então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, lugar de esquecimento, lugar do abandono. E ele nos mandou chamar. Isso é maravilhoso, mano. Sabe por quê? Fala de um Deus que não se esquece de nós. Nós que achamos que é tarde. No tempo de Deus é o tempo certo. Aguarda, espera. O milagre está chegando, amado. Deus não se esqueceu. A Bíblia diz que Jesus, e Jesus vendo este deitado, e o texto diz: e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus olhou, Jesus viu, Jesus contemplou, Jesus foi na alma daquele homem, Jesus foi nos documentos da alma daquele homem. E buscou: esse homem está aqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 38 anos. Esse homem está aqui. Ele está aqui há muito tempo. Ou seja, os olhos do Senhor então estão em todo lugar, contemplando maus e bom. Ele está vendo, ele viu quem foi para a festa, ele viu quem passou pelos enfermos, ele viu os enfermos, ele sabia quem estava mais tempo, menos tempo, e ele olhou aquele homem, viu aquele homem, viu, ele contemplou. Os homens podem esquecer de nós, como se esqueceram de José. José falou para o copeiro: lembra de mim. E você chegar: lembra de mim. Eu estou aqui. Eu te revelei o sonho. Eu codifiquei para ti. Você chegar diante do rei: lembra de mim. O que o cara fez? Competição.
Primeiro eu, meu amigo. Segundo eu. É aquele tipo assim, você lembra de mim? Lembra? Tranquilo. Estamos juntos. Só que se esquece que estamos juntos, esquece separado. Estamos juntos. Estamos juntos, esquece separado. Não está junto nada. Junto nada. Vai chegar lá, vai ver o desejo dele, a necessidade dele. E José? Deixa José para lá. Eu não estou mais lá. Só que o nosso Deus não se esquece de nós. Ele vê a nossa necessidade. E chega. E sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, fez uma pergunta absurda. Queres ficação? Que? Queres ficação? Que Jesus? Aí imagina os outros que estão ao redor. Não, o anjo, o tanque. Estão preocupados com o anjo, estão preocupados com o tanque. A fonte subiu até vocês, está aqui. Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem o quê? Não tem o quê? A esperança dele estava em quem? Homem. Não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele fala: Senhor, eu quero ir, mas quando eu vou, vai outro antes de mim, e não tem homem algum. Não tem um ser humano dócil, amável. E quando eu vou, peraí. Ele precisa de um homem? Ou há possibilidade para ele se lançar no tanque? Porque, amado, ele chegou lá de alguma maneira. Sim ou não? Sim. Ele não caiu de paraquedas ali. Das duas, uma. Ou alguém levou, ou ele se arrastou até lá. Porque ele está paralítico 38 anos. Ou alguém levou, ou ele foi se arrastando até lá. Então é o tipo de pessoas também que vive no coitadismo, que vive dependência humana de pessoas. O pastor nunca veio na minha casa, nunca me visitou, nunca tomou uma xícara de café comigo, meu Deus. Irmão, toma acho que 10 anos nessa igreja, o pastor Alves nunca foi na minha casa. Nunca foi. Quando eu saí do outro ministério, o pastor não foi me procurar até hoje. Diácono nenhum foi atrás de mim. Pergunta minha esposa: por quê? Ai, meu Deus, a minha dependência não estava em homem. A minha fé não estava apoiada em homens. Isso é importante? É importante. Faz parte. Mas não é o fundamento. O fundamento é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. E louva ao Senhor. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, longe de mim, tal coisa. Porque eu procuro o máximo viver pela palavra. Se alimentar do que emana do altar e da palavra, da minha vida com Deus. Eu sempre falo isso e prezo e falo isso para todo pregador. Não leia nunca a Bíblia para você pregar. Leia a Bíblia para você se santificar. Quem lê a Bíblia para pregar não se santifica. Porque está mais preocupado com a performance do que ter vida com Deus. Ele sabe ter vida com Deus, amado. Quer ficação? Qual era a resposta? Quero, lógico. Parado aqui, 38? Tempo está passando. Estou velho. Minha mulher casou de novo. Eu tenho um trabalho. Claro que eu quero. Mas ele não responde isso. Sim, não, ele diz: o homem enfermo respondeu-lhe e disse: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Ponto e vírgula. Mas, enquanto eu vou, como é que ele vai se não tem homem algum? Ele tinha alguma possibilidade. Ele tinha alguma energia. Ele tinha alguma fibra. Mas ele se acomodava na esperança humana. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí ele ficava lá naquela. 1 ano, 2, 3, 15, 20. Está lá, esperando alguém. Porque tem vezes que o céu quer, mas a gente não quer.
Quando Jesus pergunta para ele, Jesus está falando assim: eu quero, tu quer? Eu quero, você quer? Queres ficar limpo? Pode me fazer ficar limpo? Sim, ser limpo. Agora, o céu quer, você quer. E não é verbalização, não, gente. É movimento. É ação. Porque não precisava ele ir. A fonte já foi até ele. Era só ele fazer o movimento da fé. Para o agir de Deus se manifestar em favor dele. E curar ele de toda a enfermidade. Diga, já estou terminando. Detalhe. Jesus diz: quer ficar são? Quero. Mas não, meu irmão. E quando eu vou, desce outro antes de mim. Aí Jesus diz: ah, tá. Vamos fazer o seguinte: levanta, toma a tua cama e o quê? E anda. Irmão, Jesus só falou. O texto não fala se Jesus tocou na coluna dele. Não.